Salve, salve rapaziada, vamos aí de vídeo novo no canal. Dessa vez, pessoal, vou fazer um videozinho corte e recorte de um papel 3D. Já tô com as medidas aqui de 17 centímetros por 17 centímetros. Essa é a medida do nosso quadrado que a gente vai usar como base para fazer o nosso molde de hoje. Vou usar para isso a caneta, a lapiseira não, canetinha preta, ó. E vou usar a régua aqui também. Já vou iniciar da seguinte forma aqui, pessoal, ó. Vou colocar a régua nesse canto do quadrado, nesse canto aqui de baixo também, ó. E já vou fazer a primeira marcação de uma ponta até a outra, ó. Só colocar a régua nos cantos. Moldezinho super fácil pra gente fazer ela. Coloquei a régua nos cantos, vou puxar uma linha de fora a fora. Já aproveitando que a régua tá aqui no canto, eu vou fazer duas marcações de 6,1 centímetro. 6,1 centímetros aqui. 6,1 centímetros aqui também, ó. Tanto dessa ponta para dentro 6,1, dessa ponta para dentro 6,1 também. Vou inverter a régua, colocar aqui no canto do quadrado, nesse canto aqui também, ó. A mesma marcação que foi feita desse lado aqui de 6,1, eu vou trazer para aqui também, ó. Vão ser duas marcações também de 6,1. Só que eu já vou aproveitar, ó, e vou puxar a linha, ó. Só até 6,1. Não vou trazer até aqui, ó. Na parte de baixo mesmo, do canto do quadrado, eu vou subir até chegar a 6,1. Feito isso aí, pessoal, eu vou ligar dessa ponta até aqui, ó. E dessa ponta até aqui. Vamos fechar meio que um quadrado ou o início de um quadrado. Só ligar nas pontas mesmo, ó. Liguei a ponta, vou ligar essa ponta aqui também. E daqui a pouco a gente parte para a próxima marcação. Essa marcação de 17 centímetros, eu vou dividir ela no meio. Vão ficar 8,5 nessa parte de baixo. O mesmo vai ser feito aqui em cima também, ó. Só colocar a régua bem nos cantos. E 17 centímetros a gente vai dividir no meio. Vão ficar 8,5. Fiz essa marcação de 8,5, só vou colocar a régua rente às marcações, ó. A régua rente às marcações. Nessa linha aqui do meio, eu vou fazer um pontinho. Fez o ponto. Vou trazer do ponto até aqui, ó, a marcação de 8,5. O mesmo vai ser feito aqui do outro lado, ó, 17 centímetros também. A gente divide no meio 8,5. Do outro, o mesmo esquema, dividindo 17 centímetros, vai ficar 8,5, dividindo por 2. Da marcação aqui de 8,5, eu vou trazer para cá. Moldezinho super rápido, simples, como eu falei para vocês aí, ó, ele está quase pronto. Feito isso aí, a gente termina as marcações, as medidas. É só fazer a ligação desses pontos, ó. Vou ligar esse ponto a esse aqui. Esse ponto eu ligo aqui e só fechar aqui o quadrado. O molde já vai estar pronto. Só fazer essas ligações aí que eu acabei de falar para vocês. Tô ligando aqui esse quadrado, ó. Já está pronto. Vou ligar aqui, ó. E ligar o outro lado também. Aqui já está pronto, ó. O molde pronto. O que a gente vai fazer agora é só pegar o estilete e fazer o corte em volta. Fez o corte em volta. O molde que a gente vai usar vai ser esse aqui, ó. No caso aqui eu risquei ele primeiro numa folha de sulfite. Depois fiz o corte aqui no papel cartão. Eu podia riscar direto no papel cartão. Se vocês quiserem, é só riscar direto no papel cartão. Eu fiz aqui só para vocês verem como foi feito esse molde. Primeiro sulfite, isso aí é o que eu fiz, né? Mas vocês podem riscar direto aqui, ó. Já no papel cartão. O molde pronto, pessoal. Agora é só preparar o papel aqui pra gente começar a riscar ele. Eu já estou aqui com o papel cortado já no formato da pipa. Só vou pegar aqui a armação, colocar aqui por cima da folha já cortada no formato, ó. Deixei uma sobrinha de papel, mais ou menos 1,5 cm de sobra de papel pra gente formar a bainha, ó. Na hora de chapar a nossa armação na folha. Vou guardar ela de volta aqui, ó. Esse é o nosso molde que a gente acabou de fazer. No encontro aqui das linhas, ó, todo o encontro das linhas eu fiz furo.
Não sei se vocês conseguem perceber daí, ó, mas eu tenho furo. Esses furos eles vão ajudar na hora de riscar aqui no papel. Vão ser como base para mim estar ligando essas linhas aqui, ó, por dentro, as linhas internas. Vou começar a riscar esse papel. Ele está dividido no meio já, ó. Só vou colocar ele aqui nessa posição mesmo aqui, ó. Nessa mesma posição eu vou começar a riscar no papel. Só vou dar uma alinhada nele e começo a riscar. Só fazendo o contorno do nosso molde, ó. Por enquanto é só contorno do molde. O bom é vocês colocar um peso por cima aqui do molde, para evitar que o molde ele saia do lugar. Saindo o molde do lugar, é só vocês posicionarem novamente. Para não acontecer isso aí de ficar saindo e posicionando toda hora, vocês só coloquem o peso por cima do molde. Eu estou fazendo sem o peso. Fiz todo o contorno dele em volta, vou fazer as marcações. Só fazer as marcações dele, ó. Todas as marcações a gente faz, ó. Interna, externa. Todas as marcações. Fiz as marcações na mesma posição que eu risquei, ó. Vou deixar ele do lado, ó. Deixo ele do lado, pego a régua e só ligar essas marcações que foram feitas. Começar primeiro por essa linha no meio, ó. Já que é uma linha contínua de fora a fora. Comecei por ela, fiz a ligação. Como já tem os pontinhos, ó, fica mais fácil, só seguir os pontos e fazendo as ligações, ó. Todos os pontos no lugar. Assim que a gente fez o molde, a gente já fez também as marcações, os pontinhos, os furos. Eles ajudam a gente a fazer isso aqui, ó. Na hora de fazer a ligação dos pontos internos ou das linhas internas, né? Eles ajudam e ajudam muito, ó. Sem essa marcação fica complicado para a gente fazer essas linhas internas, as linhas dentro do molde. Notem o seguinte aqui, pessoal, que da mesma forma que eu risquei, ó, da mesma forma que eu risquei, fiz as marcações, deixei o molde aqui do lado, ó. Qualquer dúvida na marcação aqui, caso tenha algum que não marcou direito, tipo essa daqui não ficou marcado legal, ó. Eu só olho aqui no molde e faço a linha. Caso isso aí acontecer, né, vocês fizerem a marcação do furo e não ficar legal, se basear na posição que riscou. Eu sempre tenho o costume de fazer isso aí. Eu deixo ele sempre na posição. A posição que eu risco, eu deixo ele no canto e continuo riscando. Na dúvida, é só olhar no molde. Ó, essa parte aqui eu risquei, ó. Todo esse molde no papel ele vai ser riscado nessa posição aqui, ó. Eu posso trazer ele para cá, ó. Posso colocar ele nessa posição, só alinhar ele. Pego uma régua, coloco aqui no canto, ó. Só para ter certeza que ele está bem alinhado. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Colocar a régua aqui. Trago o molde para cá, ó. Sempre nessa posição aqui, ó. Posso trazer o molde aqui. Posso vir com ele para cá, ó. Posso trazer aqui, ó. Sempre certificando que ele está alinhado com esse primeiro que a gente riscou. Só vou colocar a régua aqui e alinhar ele. Coloca a régua e alinha. Colocou a régua, alinhou. Eu posso tirar a régua. Vou pegar aqui de novo a canetinha. Vou fazer as marcações externas. Pessoal, coloquem o peso aí, ó. Só para o molde não sair fora. Faço marcação. Todas as marcações são feitas também, ó. Fez as marcações, é só riscar interno. Esse processo aqui, pessoal, que eu estou fazendo, eu vou fazer em toda a folha. Toda a folha mesmo. Isso aí até terminar todo o papel. Para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou parar por aqui, vou dar uma adiantada, vou riscar todo esse papel. E já na sequência eu volto com vocês com ele riscado. Aí quando eu voltar com vocês, pessoal, eu vou trazer um plástico, vou pegar o plástico para colocar por cima. Só fazer esse aqui, ó. E já volto com vocês com esse papel todo riscado já. Sempre seguindo a sequência, ó. Ele está aqui do lado, ó. Na mesma posição que eu risquei, eu deixei, ó. Eu deixo que é pra gente estar usando ele de base, né? Aí vou dar uma só adiantada aqui, pessoal. Aí vocês podem trazer pra cá. Podem trazer aqui, ó.
podem ir fazendo do lado, ou fazendo aqui, ó, a fileira. Aí vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou dar uma parada aqui, vou dar uma adiantada nessa folha, riscar ela todinha e já volto só pra gente aplicar o plástico. Depois de riscar todo o nosso molde no papel, já aproveito e coloco o plástico por cima. Esse plástico aqui eu uso ele só mesmo para aplicar a folha de seda. Só para não ter que aplicar a folha de seda por cima aqui do papel. Aí eu utilizo aqui o plástico, eu aplico por cima do plástico, a folha de seda. Esse plástico aqui, pessoal, vocês podem estar usando qualquer um plástico mesmo, hein? Esse aqui, por exemplo, eu estou usando plástico de colchão. A mulher resolveu trocar o colchão, né? Aí eu estou aproveitando esse plástico aí, ó. Plástico do colchão. Uso fita durex. Vou prendendo nas pontas aqui, ó, deixando o plástico bem esticado. E isso aí eu faço no plástico inteiro, ó, colocando fita durex. Isso aí para manter ele esticado o máximo possível. Quanto mais esticado, melhor. Só vou terminar de esticar ele aqui e já volto para a gente pegar as cores que vão ser usadas. Já apliquei o plástico aqui por cima, ó, deixei ele bem esticado aqui por cima do papel, prendi ele com durex, cortei todas as faixas que eu vou usar aqui para fazer essa folha de hoje. Eu só venho aqui, ó, pego a régua, coloco na marcação e vejo a espessura da marca que está aqui, ó, e a espessura que eu vou precisar cortar a folha de seda. Ó, tenho as folhas de seda aqui já cortadas, ó. Esse tom de preto, um tom de azul mais escuro, esse tom de azul que eu chamo de azul cian e esse outro tom aqui, ó, branco. São essas 4 cores que eu vou usar. Vamos lá medir aqui de novo, ó. Eu estou encontrando aqui, ó, 4.3. Vou confirmar em outro lugar, em outro ponto. 4.3 de novo. Aí eu venho confirmando. 4.2. Essas faixas aqui, todas elas estão com 4.4. Esse é o esquema que eu faço para cortar as faixas. Vou tirá-las aqui de cima do plástico, ó. Vou deixar ela no canto e a gente vai começar aplicando pela cor branca. Eu tiro a cinza, as folhas azul de canto, ó. Vou começar trabalhando pela branca. Eu só venho fazendo isso aqui, ó. Só dou um pingo de cola mesmo, não preciso mais que isso. Nas partes que eu vou usar o branco. As partes que vão ser brancas, só um pingo de cola. Só estou pingando nas pontas mesmo. Pinguei a cola nas partes que eu vou usar. E venho para a folha branca. Coloco a folha branca no lugar, ó. Procuro aproveitar o máximo dela. Deixo aqui. Isso aí ela já vai ficar grudada aqui por cima do plástico. Eu já pinguei a cola, ela vai ficar grudada aqui em cima. Todas essas partes aqui, elas vão ser brancas. Aí eu vou colocar isso aqui, daqui a pouco eu pego o estilete para a gente fazer o corte dessa sobra de papel. O excesso de papel que está sobrando, ou que está passando no caso, né? E é só fazer o corte dessa sobra de papel. Nossa, eu vou colocando uma por uma. Essas folhas que eu estou usando, pessoal, é tudo retalho. Como eu tenho muito retalho aí, eu aproveito para fazer essas folhas aqui, ó. Esse papelzinho corte e recorte aí 3D. Não compensa a gente pegar para fazer uma folha 3D, pegar folha nova, folha inteira, né? Aí eu aproveito sempre esses retalhos aqui para estar fazendo isso, ó. Ó, apliquei aqui, ó. Só pegar o estilete e fazer o corte. Algumas peças eu faço o corte aqui por cima do plástico mesmo. Deixa eu pegar o estilete. Aí eu faço isso aqui, ó. Pego só a lâmina do estilete, coloco aqui por cima, ó, aonde eu vou querer fazer o corte. E é só puxar a folha. Isso aí deixando bainha. A gente tem que deixar bainha para poder aplicar a próxima cor, o próximo tom de folha. Sempre lembrando de deixar a bainha. Só pôr o estilete no lugar e puxá-lo. A folha vai ficar aí, ó. Como aqui, ó, pessoal, é só aplicar a folha mesmo, ó.
Eu vou dar uma adiantada nesse papel e vocês vão seguindo aí só a aplicação das cores que eu estou usando aqui, ó, as cores que eu estou usando. Como é só colar, é simples. O principal a gente já fez aqui, que foi riscar o molde aqui no papel. Tanto fazer o molde quanto riscar o molde no papel, esse aí é o principal. Colocando o plástico aí no lugar. Agora aqui, como é só a aplicação de folha, eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo e vocês vão vendo aí a sequência das cores que eu estou aplicando aqui no papel. No final eu mostro para vocês a folha já pronta. Só fazer isso aqui, ó, colocar a lâmina do estilete e fazer o corte. Vou dar uma adiantada aí. Quando tiver a folha pronta, eu mostro para vocês como ficou.